Olá para todos e vamos a mais um estudo. 4 perguntas sobre Maria, Mãe de Jesus, que a Igreja Católica não sabe responder. Acreditamos em Maria da forma que a Bíblia nos ensina, e não da forma que a tradição católica ensina. Seguimos o princípio ensinado por Paulo, 1 Coríntios 4, verso 6, para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito. Somente o que está escrito e mais nada. O catolicismo pratica mariolatria e mariocentrismo, pois atribuem a Maria glórias e a Bíblia só atribui a Cristo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Vamos ao primeiro. Maria não tinha pecado. O catolicismo ensina que para gerar uma pessoa sem pecado, não pode ter pecado. No caso, Maria, para gerar Jesus sem pecado, ela não poderia ter pecado. Essa argumentação não tem sustentação na Bíblia. Pense bem, se para gerar uma pessoa sem pecado não pode ter pecado, então a mãe de Maria não poderia ter pecado para gerar Maria, que nasceria sem pecado, para gerar Jesus sem pecado. A bisavó de Maria não poderia ter pecado para gerar a mãe de Maria, a tataravó e assim por diante. Outro fato é que Maria era descendente de Davi. E Davi reconheceu que nasceu com a natureza do pecado. E ele pecou, cometeu um adultério e um homicídio. No Salmo 51, verso 5, Davi disse: Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi nasceu com a natureza do pecado, ele era pecador. Jesus era descendente de Abraão, de Isaac, Jacó, e eles eram pecadores. O mais curioso nessa história é saber quando teria começado a nascer pessoas sem pecado para que Maria nascesse sem pecado. Se fosse assim, toda a descendência de Maria não poderia ter pecado para chegar até ela. Veja que isso é apenas um dogma católico, sem fundamentação bíblica nenhuma. Jesus, para nascer sem pecado, não foi gerado pela relação sexual homem e mulher, para não herdar a natureza do pecado que todos herdam de Adão. Jesus foi o único ser humano que nasceu nessa condição, para não herdar a natureza do pecado. Maria foi gerada da relação homem e mulher. Outras grandes evidências que provam de forma clara e concreta que Maria era pecadora é que Maria ofereceu sacrifício pelos seus pecados. Lucas 2, verso 24. E para dar em oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Se fez expiação pelo pecado, é porque tinha pecado. Para oferecer sacrifício pelo pecado, é porque eram pecadores. Se não tivesse, não precisava. E isso prova também que Maria e José eram pobres, pois para oferecer um par de rolas e 2 pombos era algo para pobre. Maria confessou que era pecadora e precisava de Jesus para ser salvo. Lucas 1, verso 46 e 47, Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela confessou que era pecadora e precisava de um Salvador. Precisa a prova mais do que isso? Claro que não. O segundo, a Assunção de Maria. Maria foi para o céu com corpo e alma. Este ensino foi dogmatizado pelo Papa Pio XII em 1950, mas este ensino não encontra base bíblica e, pelo contrário, ela contraria a Bíblia. A Bíblia diz que somente Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. 1 Coríntios 15, verso 20, Paulo disse, veja na sua tela: Mas agora
Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícia é primeiro, só ele. No verso 23, Paulo disse: cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Pronto. Somente Jesus ressuscitou com o corpo glorificado e os salvos somente na ressurreição dos mortos. Somente Jesus ressuscitou com o corpo glorificado e os salvos na ressurreição dos mortos. A Bíblia não abre exceção para Maria. Terceiro, Maria Virgem perpétua, Maria Virgem para sempre. Em Mateus 1, 25, José não conheceu Maria até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Primogênito é primeiro. Se Jesus fosse filho único, não estaria escrito assim. Se aqueles que a Bíblia diz que são irmãos de Jesus fossem primos, também não estaria escrito assim. A Bíblia cita vários irmãos de Jesus. Se não fossem irmãos biológicos, se fossem primos, não estaria escrito assim. Não estaria escrito até que deu à luz o primogênito. Primogênito é primeiro. Se fosse filho único, não estaria escrito assim. Agora o próximo é Maria intercessora. A Bíblia nunca citou Maria intercedendo por alguém e nem alguém pedindo intercessão a ela. Paulo diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. 1 Timóteo 2,5. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou o caminho, e não um dos caminhos. Nem Maria, nem santo, nem alguém que morreu e foi beatificado. A glória que o catolicismo dá a Maria, a Bíblia não dá. Né? Então, não vamos atribuir a ela coisa que a Bíblia não atribui. Senão, acabaremos ser mariólatras. Né? Então, não será correto isso. Temos a certeza que Maria foi a maior de todas as mulheres, mas não podemos atribuir a ela coisas que a Bíblia não atribui. Então é isso aí. Dá um joinha se gostou. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.